Beleza? Tudo bem? Hoje vamos trazer um assunto maravilhoso. Assunto esse muito discutido nos eventos cristãos, nas igrejas, até em muitas oportunidades que tem em igreja, fala-se muito desse assunto, sempre repreendendo a vida das pessoas, como diz falsos, né? Os falsos profetas, e hoje as pessoas falam muito sobre falso profeta. Agora, falar sobre falso profeta é uma coisa. Agora, identificar o falso profeta só estudando a palavra de Deus, a Bíblia. Porque todos falam, isso é coisa de falso profeta, cuidado com fulano que ele é um falso profeta. Só é que você só consegue descobrir e identificar um falso profeta buscando a narração bíblica. Fora disso, meu irmão, você não consegue. E dentro disso eu vou deixar um texto da palavra de Deus, aqui no Mateus, do capítulo 7 e o verso 15, Jesus deixou isso bem claro. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores ou selvagens. Vocês o conhecerão pelos que ele faz. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim toda ave boa dá frutos bons, e toda ave má dá frutos ruins. A ave boa não pode dar frutos ruins, e nem a ave ruim dá frutos bons. Assim está os falsos profetas, que vêm em nosso meio. Ele até parece, né? Servo de Deus, ele veste igual um servo de Deus, ele anda com a Bíblia Sagrada como um servo de Deus, até muitas das vezes fala como um servo de Deus, mas infelizmente não são servos de Deus, porque ele distorce as verdades bíblicas. E ao distorcer todas as pessoas que distorcem a palavra de Deus, logo ele se enquadra como um falso e não um verdadeiro. Então nesse ciclo vicioso que nós estamos vivendo, nós temos que ter em mente quem é verdadeiro e quem é falso. Só existe um ou outro. É como a Bíblia fala, o joio e o trigo. Entendeu? Estão juntos, mas deve ser identificado. E eu quero deixar aqui, os falsos profetas, onde como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano. Eles amam se esconder por trás da palavra de Deus, mas a pronúncia é somente palavra humana. Ou seja, eles são sedutores. O que é a palavra seduzir? É aquela pessoa que chega de mansinho, ele fala a palavra doce, ele até digita aqui, cita aqui um texto bíblico, e você dá glória a Deus, aleluia, e vai aceitando o indivíduo como uma pessoa de Deus. Mas na verdade, tudo que ele faz é humanista. É doutrina humana. E isso é de pouco valor, ou até mesmo de valor algum, porque se não tem espiritualidade naquilo que aquele falso profeta diz, para você não é bom. E muitas pessoas se abraçam esses falsos profetas, são das pessoas que mais carregam pessoas no meio dos seus eventos. Quando esses falsos profetas aparecem nas igrejas, logo é abraçado pelos líderes, que eles gostam de mentira, porque tudo que eles fazem é mentira. E o povo ama a mentira, gosta de mentira. E por isso as pessoas vão atrás deles. Os caras que divulgam, revela CPF, número de telefone, endereço de casa, CNPJ. São esses homens que estão aí. E o que está acontecendo? As igrejas, os pastores estão pagando eles para fazer seus shows de engano. E por que está acontecendo na igreja? Por que Deus não repreende? Por que Deus não repreende? É porque Deus, também em sua palavra, permite que o espírito do erro engane aqueles que não querem ver a verdade. Porque Jesus, ele é a verdade. Ele é o caminho absoluto. E todas as pessoas que vivem em Cristo Jesus, através da sua palavra, não se adere ao costume do falso profeta. Logo, por mais que você esteja no meio daquele evento, daquele lugar, daquela comunidade, daquela congregação, e você sente alguém ali como falso, ali, você não se adapta a ele. Tudo o que ele faz ou o que ele fala, você vai na Bíblia, porque aqui fala bem claro, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Vocês os conhecerão pelos que eles fazem. O que eles fazem? Primeiro, o falso profeta, ele não ama o seu próximo. É um princípio.
Ele ama o que você dá a ele. Você cuida dele, dá o café, dá o almoço, paga a passagem dele, paga o cachê dele. Ah, ele é glória, eita glória, aleluia, só benção, irmão, só benção. 2. O falso profeta, ele não perdoa. Ele não é perdoador. Ele não perdoa o seu próximo. Ele massacra o seu próximo dentro da igreja. Esse é um título de um falso profeta. Ele pode até pregar, ele pode ensinar, fazer o que ele quiser. Mas se ele não consegue amar o próximo, logo ele vai se perder. A ave má não pode dar bons frutos, ele pode até parecer, como diz aqui, ó. São aqueles que mostram a face sedutora, mas carregados de hipocrisia, são hipócritas. Ele fala de uma verdade na Bíblia, mas não vive ela. Nem consegue viver, você sabe por quê? Porque nós temos que viver uma vida de renúncia. Nós temos que viver uma vida de mudança de vida. Nós temos que viver uma vida de reconhecer Jesus como nosso Senhor. Porque Jesus foi uma fonte de humildade. E quem não se adequar aos princípios de Jesus, logo não pertence a Jesus. No livro de João fala que aqueles que amam, diz que ama a Deus e aborrece o irmão, nunca conheceu. Quantos dentro da igreja está assim? Quantos dentro da igreja hoje não conversa com o irmão, está de mal com o irmão e prega, ensina, dá estudo bíblico, mas não quer nem saber do irmão? Quantos faz isso? A pergunta é, esses homens estão no caminho da salvação? Esses homens, se Jesus voltar, eles subirão para encontrar com Jesus nos ares? A Bíblia diz que não. Não é o que eu estou dizendo, a Bíblia diz que não. Quem odeia o seu irmão é homicida. E logo nem o homicida tem parte no reino dos céus. É a Bíblia que diz. O que é homicida? Aquele que mata a fé do irmão, mata a esperança do irmão, aquele que mata aquele amor que aquele irmão tinha pela obra, aquele irmão vai desanimando, daqui a pouco agora está lá no mundo. Se saiu das drogas, volta de novo. Saiu do álcool, volta de novo. Daqui a pouco tem problema na família. Terceiro ponto do falso profeta. Ele não consegue resolver problema dentro da igreja. Qual, irmão Gilmar? Vou citar um deles. Problema familiar. Alguém chega lá falando sobre família, está com problema com o esposo, com o esposo. O primeiro princípio do falso profeta é: meu irmão, minha irmã, tá dando certo não? Larga. Chuta a lata, deixa o indivíduo para lá. O senhor é nova, o senhor é novo, vai curtir sua vida. Isso é papo de falso profeta e mentiroso e enganador. Esses são os sedutores. Seduz as pessoas ao erro, leva a pessoa a mal. E tudo que ele faz não é a palavra de Deus, são palavras somente humanas. Eles são bons nisso. E a gente deve ficar atento com os falsos profetas. Deve ficar atento. Por quê? Porque ele não seduz. E se a gente não quer ser seduzido pelo falso profeta, a única coisa que tem que fazer: buscar orientação onde? Na palavra de Deus. João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque vós, Jesus falou, vós cuidei de ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Examinar isso. Você estudar. Alguém falou, pregou, alguém ensinou, vai na palavra de Deus. Se tiver alguma coisa contrária à palavra de Deus, não aceita. Não tem negócio do eu, não, eu acho que é isso. Não tem negócio de o achismo, não. É o que a palavra diz ou não. Entendeu? Ah, não, vem pra cá porque se você não tem conhecimento, eu vou te ensinar e você vai aprender. Jesus tem a resposta, meu irmão, minha irmã. Jesus tem a resposta. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus que falou: vem a mim, vem a mim, vem a mim. Você está cansado e sobrecarregado, eu lhe aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, Jesus falou. Quando você vem para você, aprenda de Jesus. Não é desses sedutores não, mentiroso, que quer seduzir as pessoas para o seu ego, para prender um rebanho para si. E logo, quando Jesus voltar, esses indivíduos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Quer que ele goste ou não, essa é a verdade. A Bíblia não passa o pano em erro, não. Se tem uma coisa que eu gosto na Bíblia é isso. Se eu errar, ela me condena. Se eu faço certo, ela me aplaude. Ponto final. É isso, não tem meio termo. Então, o falso profeta é esse. Alguém vem contar coisas na igreja e esse falso profeta, às vezes, ele ao invés de dar um conselho às pessoas, para as pessoas mudar de vida, não. Ele concorda com aquele erro. Há um problema judicial, ele aconselha a pessoa a botar alguém na justiça, aconselha alguém a ir na polícia, dar queixa, em vez de incentivar a pessoa a orar, relutar por aquilo para não perder, para que Deus reconstrua, não. O papo do falso profeta nunca é reconstruir,
é tentar fazer um novo amor, um novo encontro, uma nova resolução. Sempre a nova era, está sempre nesse meio aí. Não, irmão, você consegue de novo. Vai viver a sua vida, viva feliz. É esse que é o papo do falso profeta. Isso existe no nosso meio? Claro que sim. Claro que sim. Quando os homens estão pregando, quando eles citam uma fase, se alguém tem algo contra mim, alguém está de mal, que se levante, oh meu Deus, tem tanta palavra para alguém levantar. Talvez o camarada está dando estudo bíblico, está falando da palavra de Deus, e tem pessoas que ele está de mal, não conversa. Vou citar um exemplo. Esquece toda pessoa lá de fora. Eu mesmo sou exemplo disso. Já teve período da minha vida que teve pastores que nunca pisou em minha casa, com ira, com peleja contra mim, não veio me saber como eu estava, como está o quadro da minha vida. Graças a Deus que eu aprendi de Jesus, que é humilde e manso de coração, e encontrei descanso para minha alma. Graças a Deus que se eu tivesse apegado a esses hipócritas, eu não queria nem saber de pisar numa igreja mais. Eu queria nem saber de religião, nem da Bíblia mais. Mas graças a Deus que eu vi Jesus aqui, ó, na palavra de Deus. Tem dois tipos de Jesus que a pessoa encontra. O Jesus da Bíblia e o Jesus da vida do homem ou da mulher. Veja a minha vida como que é o exemplo. Jesus é o meu exemplo. Jesus é o seu exemplo. Esquece do homem e da mulher que se acha, se intitula um título de reverendo, de pastor, de líder, de soberano. Esquece deles. Jesus é o Senhor. Ele em João 10 diz, eu sou. Eu sou. Essa palavra foi falada várias vezes, dentro do Velho Testamento até o Novo. Eu sou o bom pastor, e por ela dou a minha vida. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, de longe escuta. De maneira nenhuma ouvirão a voz de estranhos. Você sabe o que é estranho? A voz estranha é a voz do falso profeta. Que ele vem disfarçado como ovelha, mas logo são lobos vorazes. O desejo dele é saber o que você tem para oferecer. O desejo do falso profeta é saber o que você tem para ofertar na igreja dele, o dízimo, a sua oferta. O desejo dele é isso. São cães gulosos. Ele não está aí para a sua alma, não, se você vai se perder, se você não tem salvação. Ele não tem pressa de te batizar. Ele não tem pressa de ver que sua vida para você ter um casamento logo, resolver. A pressa é, ó, o seu cartão do dízimo. Traz logo o seu dízimo para casa do Senhor, viu? Para você ser abençoado. Te faço uma pergunta. Responda se quiser, após ver esse vídeo. Quando um ser humano trabalha, tem o seu salário, recebe o seu salário todo mês, a pergunta é, ele é abençoado ou não? Porque segundo os líderes, você só é abençoado quando você leva o dinheiro para a igreja. Aí sim. Logo, esse falso profeta que fala isso para você, ele está dizendo que está dando dinheiro a você é o diabo. Não tem outra palavra. Se você recebe o dinheiro e não levou para a igreja, é amaldiçoado. Então, se é um dinheiro amaldiçoado, não pode ser de Deus. Concorda? Repreendo esses homens. O desejo deles é mais e mais e mais e mais. Eles têm pouco a oferecer, mas muito a pedir. Venha, 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 venha. E só a única voz que eu aceito do venha é o de Jesus. Vinde a mim. Porque Jesus tem para dar. Jesus tem a oferecer. Ele me deu a salvação, Ele me deu a libertação, Ele mudou a minha vida, Ele muda a sua vida, transforma o seu ser, muda o meu ser, transforma o mundo em uma nova criatura. Esse sim, dá ouvido a esse, vinde a mim. Como ovelha, cuidado para você não ser uma ovelha muda, cega. Como os pregadores dizem que a ovelha é cega, a ovelha precisa ser quebrada as pernas para ser carregada para o pastor. Nada disso. Jesus nos deu força para nós caminhar até encontrar com Ele. Jesus é o nosso Senhor. Ele é a luz que ilumina no mundo. E quando vemos das trevas, logo somos iluminados por intermédio do Espírito Santo de Deus. Vou deixar um texto aqui. Pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar teus eleitos. Por isso, fique atento e avise-o antecipadamente. Jesus disse isso há muitos anos atrás. Fique alerta, acautela, fique atento, porque eles vão surgir. Como eles vão surgir? Nos seduzindo, com seus milagres falsos, com seus dons falsos, e com isso eles fundam os seus segmentos religiosos dentro de um princípio que ele acha que está correto, que talvez pecou até ano passado e agora está criando uma nova resolução, para então induzir outras pessoas a seguir seu exemplo. E o único exemplo que devemos seguir é o de Cristo.
Se você for ler a narrativa bíblica, em nenhum momento Jesus puxa para si nenhuma honra e nenhuma glória. Adore aquele que fez os céus e a terra. Ame aquele, porque me chama bom. Jesus deu sempre ênfase ao seu Pai. E poucos líderes religiosos hoje dão ênfase a Jesus. A ênfase, a estrela é Ele. Eu estou aqui porque Deus falou comigo que eu devo fundar isso aqui. Vocês são minhas ovelhas, são meus filhos na fé, eu tenho cuidado de você. Aqui você vem criança, adolescente, eu te faço homem. Isso é mentira, viu? Isso é mentira. Jesus diz na palavra dele: ninguém vem ao Pai se não for enviado. Ninguém vem a Jesus se não for enviado por Deus. Todas as pessoas que vieram a Jesus Cristo foi Deus que enviou. Foi Deus. Foi Deus. E uma coisa que eu tenho que dizer para você falso profeta, você mentiroso, que tem a sua igreja a seu bel prazer. Você que não consegue cuidar bem dos que está dentro, não esquenta a cabeça com o que está de fora, não. Repetindo, você que não consegue cuidar bem dos que está dentro do arraial com você, não tenta buscar alguém de fora. Porque quem está dentro foi Deus que trouxe. Mas quem está jogando fora é você. É você. Você não tem obra nenhuma para trazer. Mas tem uma facilidade de mandar alguém embora, ficar de mal com alguém, maltratar alguém, se levantar contra alguém, mostrar o poder que você tem. Cuidado! Cuidado, que os nossos joelhos se dobrarão. E diante daquele no trono branco, todo homem confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? As profecias do falso profeta não se cumprem. É um exemplo. Fala diversas profecias. Pode saber. Não vai cumprir. Porque é mentira. Deus não compactua com engano. Mas talvez você se pergunte: as profecias não se cumprem? Parece óbvio. Mas essa é a primeira regra para identificar um falso profeta. Se suas profecias não se cumprem, o profeta não veio de Deus. E todos os verdadeiros profetas da Bíblia foram reconhecidos porque tiveram suas profecias claras e reconhecidas, ou seja, confirmadas por Deus. Pode trazer os profetas do Velho Testamento e ver as profecias dele. Os homens falavam e Deus estava com eles. O homem falava e Deus cumpria. Esse é o dever do falso profeta. Então, ficamos atentos. Vamos abrir nossos olhos. Vamos ter cuidado. O texto foi bem claro aqui. Os falsos profetas, tanto ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregados de hipocrisia. São hipócritas. Fala de uma coisa que ele não cumpre. Fala de amor, mas ele não ama. Fala de compaixão, mas não tem compaixão. Fala de paz, mas não tem paz. E um dos princípios do falso profeta, a maioria dos falsos profetas, as suas famílias são bagunçadas. Pode observar. Filho desordenado, mundanos, se traz igual mundano, fala igual mundano, veste igual mundano. Suas mulheres, às vezes, são mundanas, vestem igual mundana, traz igual mundanos. Os costumes são mundanos. E depois quer ensinar outras pessoas a seguir um caminho que ele não segue. Não tem exemplo. Esse é um sinal. Abra os olhos desses falsos, esses mentirosos, que vêm disfarçados como ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. O único desejo que tem é o quê? Seu rendimento financeiro. Se você tem para oferecer, logo você tem valor. Se você não oferece, você é marido. Para eles, você não vale nada. E quero deixar um parênteses aqui aberto. Vocês, meus amigos, eu tenho certeza que alguém que vai ver esse vídeo já ouviu essa palavra. Quando algum pastor te chamar de ladrão, agora eu te dou um conselho. Falar que você é ladrão, procura, aí sim eu te dou um conselho. Procura uma base judicial, um advogado bom, e entra com uma ação contra ele, para que ele prove qual o roubo que você cometeu. Porque eles gostam de chamar alguém que não dá dinheiro a eles de ladrão. Quem quer dinheiro trabalha, vai trabalhar, busca o seu. Jesus diz: vai e vive do sol do teu rosto. Logo quem gosta de comer o sol do rosto do outro, esse sim é o ladrão. Então quando alguém te chamar de ladrão, essa é uma observação para você. Não que precisamos estar correndo atrás de coisas, mas é uma coisa que afronta muitas pessoas. Hoje, você entra numa igreja de um falso profeta, primeira coisa, ele te dá um cartão de dízimo. Porque você não pode beber água, porque a água é dizimada. Você não pode sentar naquele banco, porque aquele banco é dizimado. Você pode ficar naquela claridade da luz, porque aquela luz é dizimada.
Logo, se você não dizima, você não vale nada. Ou seja, agora a expiação do seu pecado não é mais o sangue de Jesus. Logo, é o dinheiro, é o mamon, é a coisa desse mundo que paga. Imagine só se fosse o dinheiro que fosse comprado na salvação. Nem eu, nem você, menos favorecido, seria salvo. Nem eu, nem você. Só os poderosos que tinham poder. E aproveitando, a maioria dos falsos profetas tem o seu rebanho desviado do evangelho. Como assim? A maioria são amaziados, a maioria não são batizados. Por que não esquenta a cabeça com isso? Muitos empresários que não têm comunhão nenhum com Jesus, mas dizima, oferta, ajuda a obra e tal. Eles gostam disso, isso é bom demais. Eles não têm coragem de falar assim, irmão, segura seu dízimo, segura sua oferta, paga suas contas, paga o seu nome, limpa o seu nome, como diz Romanos, a ninguém deveja nada, esse falso profeta. Não fala isso para você. Você não vai ver um falso profeta devolvendo dinheiro para você. Porque para ele, o alvo dele é isso. O Deus mamon, aquele negócio da finança. Então eu estou atento a isso. E quem estiver atento a isso, estiver contra esse argumento que eu estou falando aqui, procura na palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta. É só procurar. Agora, se você só ficar ouvindo alguém falando e nunca você vai buscar na palavra de Deus, meu amigo, nós está perdido. Toda a informação que eu tenho hoje, alguém pregou sim, alguém informou sim, mas eu sempre vou. Estou na igreja, alguém prega, eu vou na Bíblia. Não, ele não vai pregar sozinho, eu vou pregar junto com ele. Ele está dando ensino, eu também estou com ele. Quarto ponto do falso profeta. Ele não aceita objeção. Ele não aceita alguém fazer pergunta. Ele não aceita. Esse é o quarto ponto de um falso profeta. Para você identificar um falso profeta. Como assim? Digamos que eu e o irmão Gilmar vou dar um estudo bíblico, público, para todos da congregação. E lá no meio da congregação, um ou dois ou três irmãos tem pergunta a fazer. Ele tem alguma dúvida. E toda dúvida tem pergunta. E toda pergunta tem que ter o quê? Resposta. Mas se esse instrutor não tem resposta, estuda. Estuda, não tá dando aula? Não está ensinando? Não adianta correr não. Desse quarto ponto que o falso profeta não gosta de perguntar, você sabe por quê? Primeiro, ele não tem resposta para dar. Segundo, ele não tem respaldo bíblico. Terceiro, tem medo de opositor. Quarto, não tem capacidade de debate. Esse é o sinal do quarto falso profeta. Ele não gosta que alguém faça pergunta quando está dando estudo. Logo, se não está dando, isso é ditação. E nós não estamos num país de ditadores. Ditar regras. Não. Nós estamos num país laico, livre. Ora, se eu aceitei Jesus e tenho alguma dúvida, eu vou perguntar. Você não está dizendo? Você não está falando? Você não está explanando? Você não está ensinando? Se está ensinando, segura a pergunta do aluno. Logo, se seu aluno, instrutor bíblico, se seu aluno não pode perguntar, você não é professor nada. Você não é instrutor, você é um mentiroso. Você tem que voltar e sentar lá como aluno para aprender. Viu? Aprender. Não é feio não reconhecer alguém que sabe alguma coisa sobre você não. Não é feio não saber reconhecer que alguém tem o seu nível de conhecimento. O negócio que o falso profeta, ele gosta de sobressair. Não, aqui é eu, aqui é eu, aqui é eu, aqui é eu. Ninguém. O que o falso profeta faz? Quinta parte do falso profeta. Ele abafa todas essas pessoas que têm crescimento. Essa é a força do falso profeta. Eu estou dando esse vídeo aqui para ter um alerta, viu? Quem discordar, me mostra na Bíblia, por favor. Mostra na Bíblia. Discordância do que eu estou falando. Porque aí eu vou corrigir também, claro. Para não ser um a um aqui também um falso, né? Quinta, ele não deixa ninguém crescer. Na congregação, na igreja desse falso profeta, ninguém cresce. Só ele é o destaque. Princípio. A maioria desses falsos profetas não tem dirigência no lugar. Só ele é a estrela. Só ele faz. Você pode observar. Que só o diretor, só o chefão dá estudo, dá instrução bíblica, só esse é ditação. Isso você está dizendo, ninguém aqui é capaz. Só eu que fui separado para isso. Isso é coisa de falso profeta. Fica ligado com ele. Fica atento com ele. E um conselho que eu deixo aqui para os irmãos, tenha dúvida, irmãos, pergunte. Pergunta.
Jesus falou em João 5,39, examinar a Escritura, porque eu vou escolher nela a vida eterna, são elas que me testifica. É aqui que você tem a resposta, ó. É aqui, ó. É aqui, na palavra de Deus. 17, João. Santificar na verdade a tua palavra. Qual palavra? A palavra de Deus é a verdade. Tudo está aqui. E quando você vê alguém que se esquiva, começa a ficar alterado, quando está dando instrução, ele não se concentra mais, o foco dele muda, começa a colocar todos contra um, contra todos, falso profeta. Falso profeta. Eu deixo aberto aqui, a qualquer irmão, a qualquer amigo, por favor, me faça pergunta. Por favor, estou aberto a responder. E se eu não te responder na hora, com certeza, se eu tiver capacidade, eu vou ter a coragem de humildade e falar, irmão, agora, nesse momento, não posso te responder, mas eu vou te dar a resposta no próximo estudo. Isso é do verdadeiro. Não corre. Admite que não conhece, admite que não está sabendo o que está falando. Eu o conselho que te dou, falso profeta. Admita que muitas coisas que tu fala, que você não cumpre, que você não sabe o que está falando. Deixa alguém te ajudar, moço. Porque fazendo assim, você faz parte do reino de Deus. Quer um exemplo de um grande profeta? Jesus. Jesus precisa de mim, precisa de você? Claro que não. Primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Preparou 12 apóstolos com ele. Para quê? Para a auxiliação do reino de Deus. Para o avanço da obra de Deus. Jesus. E você que não gosta que ninguém te ajuda? E você que não gosta que ninguém se destaca no lugar ao qual você é o rei absoluto? Logo você está reprovado pela palavra de Deus. Eu te dou um conselho que você reconsidere isso. Vai para a palavra de Deus, pede orientação ao Espírito Santo de Deus e ele te dará. Sexto, a ovelha não é doida não, tá? E nem é cega não, viu? A ovelha conhece muito bem a voz do seu Senhor. A ovelha, estou falando dos cabritos, não. Os cabritos comem tudo que o falso profeta dá. Ele não está nem aí, não está nem correndo mesmo. Ele não quer saber de salvação, o falso profeta. Os cabritos não querem saber da Bíblia mesmo. Para ele que está falando, só usa a Bíblia fechada. Não recita nada, não quer estudar nada. Para ele não dá. Nós temos que estar atentos. Porque senão nós vamos ser enganados. A palavra diz, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Eles vão fazer coisas tão terríveis, até a voz de Jesus, que até os eleitos correm o risco de se perder. Corre o risco. Não é que vai perder não, tá? Porque os eleitos vai, daqui a pouco é país. Eles não aceitam. Ele, ó, sai fora. Sai fora por quê? Porque não vai se estragar, né? O que acontece com uma massa? Pega aí 1 quilo de massa e põe meia grama de massa estragada, coloca no meio. O que acontece? Aquele quilo de massa vai limpar a estragada? Não. Pelo contrário, aquela estragada estraga toda a massa boa. Assim é um falso em nosso meio. Ele vem com a sua sedução, aparência de ovelha, começa a conduzir as pessoas, começa a seduzir as pessoas, você começa a dar glória a Deus, aleluia, começa aquele citando você aceitar que você está muito bem, a sua vida está bem. Tem pessoas que não sabem nada da palavra de Deus. Tem pessoa que está 10 anos na igreja, não sabe falar um A. Por quê? Por quê, irmão? Por que não sabe falar? Olha quando Jesus esteve aqui, pegou aqueles homens na matuto, começou para fazer a obra de Deus, logo que Pedro, que era um ignorantão, um pescador, um bichão brabo. Primeira pregação dele foi o quê, gente? Mais de 3.500 almas se converteram. Isso é alguém que foi bem instruído. Alguém que aceitou isso. Aprenda de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Quando eu e você aprende de Jesus, você não é enganado por esses falsos profetas. Os frutos de sua vida. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem como você vestido de pele de ovelha. Pele, viu? Logo não é ovelha. Mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o conhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas do espinheiro? Ou figo das ervas daninhas? Mateus 7:21 diz assim: nem todas as pessoas que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas, olha o que vai acontecer com vocês, falso profeta.
Muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, não anunciamos a mensagem. O falso profeta vai tentar justificar, viu? A tua mensagem. No seu nome não expulsamos demônio, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca vos conheci. Afaste de mim, vós que praticai a iniquidade. O falso profeta não enquadra na palavra de Deus. Ele expulsa demônio? Expulsa. Ele fala a mensagem de Deus? Fala. Ele cura algumas enfermidades? Sim. Opera maravilha? Sim. Mas Jesus não reconhece ele. Não reconhece ele por quê? Porque ele não fala conforme a lei de Deus. Todo falso profeta prega contra a lei de Deus. Todos. Toda pessoa que você diz se intitular cristão e ele fala contra as leis de Deus, ele é falso profeta. Todos. Todos. E aí você vai perguntar, irmão, e a igreja de Jesus Cristo? O que tem a ver com a lei? Tem tudo a ver. Se não tem a ver, continua pecando. Continua deixando de amar o seu irmão. Continua a maltratar o seu irmão. Continua roubando. Continua adulterando. Continua adorando Deus. Tu continua buscando o nome do seu irmão. Aqui, ó. Esses falsos profetas aqui, ó. Ele diz, Senhor, mas em teu nome não fiz tal coisa, curei, expulsei demônio, fiz maravilhas. Eles são falsos profetas. Usou o nome do seu irmão. Não vão se salvar. Está na lei de Deus. Está na lei do Senhor. E todo falso profeta não gosta da lei de Deus. Ele se ilude com a graça sem graça. E esquece que Deus está em todo. De Gênesis a Apocalipse, Deus se faz presente. Jesus de Gênesis a Apocalipse se faz presente. E a Bíblia confirma em nossas vidas em um todo. Nem tira e nem acrescenta. E o falso profeta gosta de tentar alterar as coisas. Tentar moldar a palavra de Deus ao seu bel prazer. Por isso tem que estar cheio de falsos profetas. Amém? Como é o caráter do profeta? Ele demonstra fruto do Espírito em sua vida. Ou será que mostra mais do fruto da carne? Imoralidade, ira, arrogância, inveja e brigas. Esse é um dos sinais aqui, viu? Do falso profeta. Ele é arrogante, ele é briguento, como foi no começo aqui. Não perdoa seu irmão. Talvez seu irmão venha um pouco alterado, ele se manifesta como um falso profeta e altera também. Porque logo se ele fosse, se o irmão cometeu uma falha com ele, não perdoa. Não perdoa. Vou chegar bem mais perto aqui da câmera. Você que é um líder evangélico, você que é pastor, você que é um pregador, instrutor bíblico, se você tem um problema com o seu irmão, discutir com o seu irmão, e o seu irmão tem algo contra você, e você não for se consertar com ele, ei, você está perdendo seu tempo. Se Jesus voltar hoje, você vai ficar para trás. E além do mais, tu vai ficar para trás e aquele irmão também vai ficar para trás por sua causa. Se você é a autoridade maior do que ele, demonstre amor para ele. Porque aqui diz bem claro, ó. O que está sobre os falsos profetas é imoralidade, ira, arrogância, inveja e briga. Um falso profeta é ligado aos assuntos seculares. Ele não está interligado às coisas espirituais, e sim imorais ou carnais. Então, meu irmão, fique atento a esses homens que intitula servos de Deus, aos homens que intitula apóstolos, pastores, missionários. Como eu tenho um título de missionário, eu não te salvo não. Eu não tenho poder nenhum sobre a sua alma. Se você não consegue cuidar do que estão dentro do arraiá, não tenta buscar quem está lá fora, para que a pessoa não desanime de uma vez por todas de Jesus. Uma palavra para você. Cuide bem dos que estão dentro do seu arraiá, porque quem está dentro do seu arraiá foi Deus que te deu. Foi Deus que trouxe a você. E todo que se perder, você vai prestar conta. Palavra forte, mas é verdadeira. Ensinamento que não são bíblicos, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, você seja amaldiçoado. Pois o falso profeta pode parecer muito convincente. Quando o seu caráter parece bom, evita grandes profecias, porém, fala sobre o futuro, o passado, ser muito fácil de vencer.
O falso profeta não ensina a verdade. Esse é o ponto. O falso profeta não ensina a verdade. Ele pode até usar a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira distorcida, tirando o versículo fora do contexto, ignorando partes da Bíblia e acrescentando outros ensinamentos sem embasamento bíblico algum. Felizmente, aqui é a resposta. Felizmente, a solução para não cair nas armadilhas é simples. Conhecer a palavra de Deus. Felizmente, a única coisa que você pode livrar do falso profeta é conhecer a palavra de Deus. É a única coisa. Você não pode esquecer disso aqui. Por isso aqui eu estou dizendo, cara, os falsos profetas, ontem como hoje, são aqueles que se mostram uma face sedutora, mas carregados de hipocrisia. São hipócritas. Tem rostinho que parece de ovelha, mas são lobo voraz. Que Deus assim te abençoe, viu? Essa foi a palavra desse dia. Como identificar um falso profeta? Do seu irmão em Cristo, Gilmar Santos. Estamos aí à disposição. Se alguém tem alguma pergunta, me faça lá. Vai estar esse vídeo lá na plataforma, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Vou divulgar esse vídeo aí. E aí você entra lá. Se tiver alguma pergunta, tá aqui. Da onde eu vou tirar a resposta. Da palavra de Deus. E se um dia você me perguntar e eu não poder te responder, ou não querer te responder, ou impedir você me fazer pergunta, me repreenda, porque sou mais um falso. Estou dando essa liberdade. Se um dia eu estiver dando uma instrução bíblica e eu não aceitar que alguém me faça pergunta, me repreenda, porque eu sou mais um mentiroso, porque esse é o papel do falso profeta. Gosta muito de mostrar aquilo que não tem. Gosta muito de tentar persuadir as pessoas na palavra de Deus. Mas quando alguém conhece realmente a Bíblia e faz pergunta baseada com a Bíblia, logo ele corre e coloca aquele camarada como inimigo. Graça e paz. O resto a gente corre atrás. Tchau.